pratos mais rentáveis desse restaurante, eu sei quais são os ingredientes mais rentáveis desse restaurante, e até aí tudo bem. O problema é que tipo de decisão toma a partir disso. Sei, por exemplo, qual é o nível de putrefação dos meus componentes que vai levar ao nível de reclamação pequena dos meus clientes. E posso trabalhar em cima disso. Então, na verdade, o problema é que eu tenho um mundo em que tudo se transforma em informação e se torna quantificável, me leva a um tipo de questão diferente. O problema não é informação. Informação em si é só uma coisa que enche os olhos, é só uma coisa muito bacana, muito rica, etc. Mas é uma coisa que, se eu não tiver uma decisão prática a partir dela, ou se eu não tiver um plano para fazer alguma coisa com ela, eu não tenho absolutamente nada. Então, o que a gente tem? Aquela ideia velha de computador, né, que era aquela máquina que você ligava e desligava, um computador que funcionava como uma geladeira, uma máquina de lavar, um liquidificador, um chuveiro elétrico, não existe mais. Você tem computador em tudo quanto é lugar. Você tem computador cada vez mais sensível. Se você pegar um celular, vamos dar um celular de ponta 2 anos atrás, ele tem 35 sensores ativos. Se você colocar, tem vários aplicativos de código aberto que você pode colocar no seu celular para ver quantos sensores ativos ele tem. E ele sabe absolutamente tudo. Então, no seu bolso, tem uma máquina que está medindo temperatura, tremor, está medindo umidade, está medindo latitude e longitude, está medindo uma série de coisas a seu respeito o tempo todo. O que está acontecendo? A gente está indo para uma realidade mediada, uma realidade que ela não é nem natural, nem que eu absorvo as coisas por conta própria, nem virtual, nem artificial. É uma realidade que, sem essa prótese, eu não consigo compreender o mundo. Com essa prótese, eu posso ter um mundo melhor, mas aquela história, né? Um macaco segurando uma metralhadora giratória é extremamente mais potente na capacidade que tem de matar tudo que estiver em volta. Então, quando eu tenho uma experiência mais integrada, a própria ideia de rede é quase invisível. Você não tem mais aquela ideia de que, olha, eu tenho uma rede que eu entro nela aqui. Não, ela está em todos os lugares. Se você aqui, por exemplo, aqui, se você for para Salvador e comprar uma garrafa de 1 litro de suco de laranja, quantas vezes você interagiu com a internet? Você não faz a menor ideia. Do mesmo jeito, se você pensar hoje, quantas vezes você interagiu com a energia elétrica desde que você acordou até chegar aqui, você não faz a menor ideia. Então, os dados eles estão em todos os pontos. E mesmo que eu não tenha uma fusão física, eu tenho uma fusão. Ela é super efetiva. O caso, por exemplo, do seu uso do telefone celular é um exemplo de uma fusão não física. O problema é que a gente ainda está na pré-história do uso que pode ser dado dessa informação. Tem muita informação, só que a gente ainda está muito fascinado com a informação em si e pouco fascinado com o que ela pode fazer. Para mim, o melhor exemplo, e é um exemplo que espero que vocês nunca tenham contato com isso, mas todo mundo já teve contato com isso, é esse lixo de elevador. Tem uns raios nos elevadores modernos, enfiados em hospitais, etc. Que é o elevador mais imbecil do mundo. Porque o elevador bom é aquele elevador que funcionava até o ano 2000, você ia lá, apertava o botão, o bicho chegava. Aí você entrava lá, apertava 5º andar e ele te levava lá, era ótimo. Agora você vai no prédio de escritórios, você tem que ir num totem, digitar 03 Enter, aí vai dizer C. A quantidade de gente trombando uns nos outros na hora de ter recreio. Aí entra no C, lá não tem botão nenhum. E se sai no lugar, você sai no lugar errado, porque ele parou no 5º e no 17º, e você ia no 18º. Quer dizer, é absolutamente desesperador. Quer dizer, muitas das vezes as pessoas forçam a gente a pensar como uma máquina. E isso é software ruim. Isso é o que está acontecendo na maior parte das vezes quando você tem produtos que estão muito mais preocupados com a tecnologia do que no uso que é dado dela. Além disso, a gente tem um outro problema muito sério, que são os oligopólios de hardware e software. Né? Hoje em dia você tem essas empresas, né? Google, Apple, Amazon, Microsoft, IBM, Facebook, Samsung, são mais ou menos donas do mundo. E a hora que você pega uma empresa dessas, você não só se torna escravo dos produtos dela, vou pegar um exemplo incomum, né? Todo mundo adora falar mal da Apple, ou do Google, ou do Facebook, né? Que são, sei lá, as genias da vez. Vamos falar mal da Microsoft, por exemplo. Se você tem um Xbox, tem que jogar game da Xbox. Não vai rodar outro game que não seja Xbox. E um Xbox nada mais é do que um supercomputador. Se você tem um iPhone, você tem que rodar iOS. Você tem um Google, você tem que rodar Android. Você tem uma TV da Samsung, um óculos, uma TV da Samsung, etc, etc, etc. O problema disso é que isso acaba gerando um novo modelo de governo que pode ser maravilhoso, pode ser perigoso.
que é o que a gente chama lá no grupo de pesquisa de datacracia. Datacracia não é nem democracia, nem plutocracia, nem nada disso. É basicamente um regime em que os dados passam a influenciar muito a decisão. O problema, na verdade, não são os dados. O problema é a leitura que a gente faz deles. Então, cada vez mais, vocês vão ver por aí milhões de coisas que geram milhões de dados. Se você colocar um reloginho desses novos digitais, ele vai te dar um monte de dados a seu respeito. O problema não está no dado. Coletar o dado pode ser muito legal. Vou dar um exemplo muito simples. No futuro bem próximo, você vai ter uma privada digital. E faz todo sentido você ter uma privada digital. É só você pensar, contar para o seu neto que todos os dias você sentava lá na água, basicamente num vaso de cerâmica com água potável, você sujava aquela água, apertava o botão de descarga e gastava uma fortuna para limpar aquela água de novo. E não coletava dado nenhum. O que é uma privada digital? Basicamente é a mesma coisa, só que ela joga um reagente na privada e mede alguma coisa. E aí você começa a medir colesterol todos os dias, ao longo de todos os anos. E é uma coisa muito menos Hells Angel do que hoje. Você fala, tô afim de medir o colesterol. Mete aí. E você não faz a menor ideia, né? Como é que é o seu hábito é normal, não é normal, como é que você está. E de repente você pega um número top, uma vez a cada 3 ou 4 anos, que vai tomar um monte de decisões a partir disso. Então o que está acontecendo, na verdade, não é o dado em si, mas é o tipo de decisão que a gente toma. E ela vai ser muito maior. A mudança que vem aí, ela vai ser enorme. Ela vai transformar a indústria, já está transformando. A gente vê casos clássicos, tipo Uber, Airbnb e um monte de outros. A gente está vendo mudança em políticas. A gente está vendo o setor da cadeia econômica inteira sendo rompido. Coisas como, por exemplo, toda a questão das criptomoedas. Quer dizer, tem muitas enormes mudanças. E o ponto mais importante, que sempre alguém está dizendo, não, mas a revolução industrial... Toda vez que você colocar um número na sua frente, desconfie. Somente se esse número for tipo 2.0, 3.4. Agora a indústria é 4.0. Um carro 4.0 é 4 vezes mais potente do que um carro 1.0. A indústria 4.0 é um número bacana, para te dizer coisa bacana, nem quer dizer porcaria nenhuma. Então, o que as pessoas falam, não, mas vai desempregar e vai reempregar um monte de gente. Médio. Na verdade, o grande problema é que a mudança que vem aí vai ser muito rápida. Quando a gente fala da última revolução industrial, que tirou as pessoas do campo e colocou as pessoas na cidade, e que desempregou aquelas coisas tipo ascensorista, etc., tudo bem, isso aqui levou 200 anos para tirar de 98% da população rural para 2% da população rural. Em 200 anos é tempo suficiente, ainda mais uma população da Terra que tinha aproximadamente 3 bilhões de habitantes, e não 7. Então o que está acontecendo hoje? O problema é que quando você tira 3 mil empregos, talvez você esteja dando um remédio forte demais, que o próprio remédio mata o paciente antes mesmo de salvá-lo. Então, um dos exemplos clássicos que a gente tem é a ideia de que, obviamente, ninguém tem que trabalhar. É um grande dilema contemporâneo, né? Não é humano você trabalhar com uma coisa com caixa de supermercado. Que você está lá, uma coisa repetitiva, tóxica, te dá problema de postura, um monte de outras coisas. Sim. Só que, bem ou mal, existe toda uma cadeia da sociedade que depende do salário daquilo. E a maior parte das empresas hoje trata ser humano pior do que lixo. Por quê? Porque eu não posso jogar lixo no rio. Eu não posso jogar fumaça tóxica no ar. Mas eu posso tranquilamente criar um sistema de inteligência artificial e demitir 150 mil atendentes de telemarketing, que é basicamente o que o Bradesco faz. E boa. Então, na verdade, o que está acontecendo? A gente está tendo uma mudança muito rápida, sem uma consciência que acompanhe essa mudança. E o grande ponto que leva a gente a essa consciência é entender primeiro uma coisa básica. Internet não é uma força da natureza. Internet é um impulso econômico como qualquer outro. E como toda invenção humana, ela demanda ser estudada com calma. Então, aquela ideia, sei lá, que obviamente deve estar passando na cabeça de vocês, não é real. Que a ideia é, será que o professor vai ter o mesmo fim do taxista? Oh, meu Deus! Vai agora surgir o Uber do Enteno, porque o Uber basicamente é uma sweatshop na forma de um aplicativo descolado. Uber é ruim para o motorista, ruim para o passageiro, só que você paga barato. Uber é que nem, sei lá, você comprar um brinquedo para o seu bebê chinês, de tinta tóxica. Beleza, é ruim para o bebê, é ruim para você, é ruim para todo o ambiente em volta, mas você pagou barato. Então, será que o professor vai ter esse fim? Claro que não. Então às vezes você fala, você vai matar. Não vai. Na verdade, o que acontece é o seguinte,
Como a educação vai mudar nos próximos 20 anos, é muito mais uma questão de escolha do que uma fatalidade. Isso é muito importante, porque, na verdade, a gente já... A grande vantagem, na verdade, a educação ter demorado tanto tempo para ser alvo da mudança tecnológica, que a gente está vendo, né? Mudança tecnológica em todos os campos, mas a sala de aula ainda mudou muito pouco. Né? Então, a grande vantagem disso é que a gente viu os erros das mudanças ansiosas, apressadas e desesperadas das outras áreas e não vai, espero que não, cometer os mesmos erros. Então, claro que você não vai eliminar, lá, colocar um professor na rua e fazer agora a univirtualidade. Né? E você vai lá, não tem professor e tem lá alguma coisa em 3D lá, falando, dando uma porcaria de uma aula igual a de sempre. Claro que isso não vai acontecer. O que vai acontecer, provavelmente, é uma abordagem híbrida. E a abordagem híbrida é uma coisa muito bacana, porque ela torna a aula muito diferente e muito mais rica do que a gente tem hoje, mas em termos de coisas que fazem sentido e não simplesmente tamagotchis tecnológicos, que é super bacana, tipo, sei lá, com qualquer vendedor de software tenta chegar para você com um monte de aparelhinhos novos, um monte de games educativos ou coisas do gênero. Essa abordagem híbrida. Bom, primeiro ela parte do conceito muito simples, que o digital é uma representação do real. Então, o mundo digital não é o lugar de uma nova economia, não é o lugar de uma nova cultura, porque isso é uma coisa muito americana. Né? A ideia toda da internet surge na mesma Califórnia que tem Hollywood e na mesma Califórnia que tem o Velho Oeste. E muitas das vezes ela tem valores do Velho Oeste. Aquele valor do que, não, agora é um mundo novo, é uma terra sem lei, que o pioneiro tem que ir lá com uma pistola em cada lado matando uma porrada de índio. Na verdade, né, refúgio no pensamento mágico é regressão infantil, não é expansão da mente. Então, se você achar realmente que tecnologia vai resolver tudo, e olha, eu mexo com tecnologia há muito tempo. Eu brinco com meus alunos, outro dia um aluno chegou para mim, uma coisa muito simples, você tem um domínio próprio? Você tem, você tem um domínio próprio? Tem, de 4 letras? Tem. Estava todo orgulhoso. Nossa, vai dar coisa de velho. Ele tem razão. Você não consegue um domínio com 4 letras, nem que você dê um soco no teclado. Né? E aí agora os alunos estão fazendo um ranking velho. Né? O Lula é um cara extremamente velho. Ele não tem Facebook, ele desativou o Twitter, ele desativou o Instagram, ele não usa Uber, ele agora desmontou o Netflix. Você fala assim, porra, né? Puta cara chato, descambal, sim, mas o Lula está desenvolvendo uma blockchain diferente. Né? Porque ele acha que o Bitcoin é meio tosco. E ganhou uma grana com o Bitcoin, sabe? Ok, então talvez eu tenha que ouvir esse cara. Esse cara que mexe nisso há muito tempo, realmente não acredito em tecnologia. E já fui fã da Apple, agora uso Android muito mais feliz. E o mais importante é isso, se você tem uma abertura para compreender a tecnologia, você tira conclusões muito mais ricas. Uma delas é que o digital não é sinônimo de tecnologia. O digital é uma forma de relacionamento diferente. Isso é um ponto muito importante. Sabe, se eu troquei um tear manual por um tear automático, eu tenho uma tecnologia. Agora, se eu troquei uma fala ao vivo por uma troca de GIFs pelo WhatsApp, eu tenho uma forma de relacionamento diferente. É muito mais do que uma tecnologia. Uma tecnologia é simplesmente quando o seu telefone com fio passou a ser o seu telefone sem fio. Isso é tecnologia. A mudança de relacionamento foi a hora que você descobriu que o telefone sem fio era péssimo. Por quê? Porque você não podia bater o telefone na cara de alguém. É tão triste. Agora quando você fica furioso com alguém, você fala, vai pro inferno. Cara, não vinha mais a mesma graça. Antes, mas já anos de terapia, eu passo. Você vai ter vontade de fazer em câmera lenta. E eu acho que vai ganhar uma fortuna o cara que inventar um aplicativo que bate o telefone na cabeça. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar em novas formas de pensar. A tecnologia é uma ferramenta. O que muda é a relação. A maior parte da internet que a gente usa hoje não era nem imaginada em 95, quando ela se tornou popular. Então, peraí, o que está acontecendo de novo e o que muda de relação? É isso que eu tenho que trazer para vocês um pouco hoje aqui. Então, eu peguei algumas tendências para observar, vou socar todas juntas de uma vez e depois eu vou derivar uma por uma. Então, primeiro todas juntas de uma vez. Então, pá, ui. Não, você fotografa, escolha, tá? Mais uma vez. Eu vou contar, calma. Tá? Segura o raio da sua câmera, tá? Olha comigo e depois você pode tirar foto, copia o PDF,
Ah, para o pessoal da organização, não tem problema nenhum. Ah, então é só vou tirar as imagens ficam todas pirateadas na internet. Então, por uma questão de direitos, eu vou arrancar todas as imagens, vai ter a mesma organização só com texto. Ah, agora sim. Então, por favor, em vez de você simplesmente ficar desesperado em tentar fotografar isso aqui, vamos só dar uma lida geral e depois a gente vai para o específico. Então, agora sim, ó, pá. Tá voltando automático, não sou eu. Ah, não, vamos lá. Personalização. Manipulação de personalização, quer dizer, conteúdo personalizado para o cara. Manipulação de dados, quer dizer, eu agora tenho dados muito mais ricos do que eu tinha no Atlas. Resultados melhores, avaliação instantânea, a administração de classe muda, o conteúdo muda e a integração dos conteúdos muda, o planejamento das aulas muda, o que você sabe do seu aluno, o conhecimento do aluno não é o que o aluno sabe, é o que você conhece dele, muda, a sala de aula muda, o problema técnico muda, a privacidade e bullying mudam completamente diferente. Eu adoro quando tem aquele imbecil que você encontra e fala assim, bullying, as pessoas cheias de frescura, né? No meu tempo lá você podia chamar, gordo, agora não pode, que isso é bullying. Existe aquele conceito que não está aquém de errado. Sabe assim, errado é aquele cara simplesmente tem uma ideia, assim, olha, eu quero ir para a direita, no caminho à esquerda, tá, você pode dizer, olha, por aqui e tal. Agora, quando o cara fala uma bobagem dessa, é not even wrong. Você fala assim, deixa pra lá. Na verdade, o bullying tem uma mudança muito séria, a gente vai mexer nisso. Crowdsourcing é uma coisa muito mais bacana, muito mais legal do que parece aqueles caras barbudos de chapéu, bigodinho, de cafés orgânicos. Autocrítica e autoavaliação é muito legal. Um monte de filtros, criatividade e abstração são coisas super legais. E a formação do professor. Na verdade, quanto mais importante eu quero cada uma dessas coisas é que técnica para isso já existe. Como já existe para um monte de outras coisas. A questão é o raciocínio que você coloca por trás. E esse raciocínio só você tem. Agora, você pode claramente se fechar atrás daquele pedestal que você construiu ao longo da sua experiência como professor, etc. Ou você falar assim, não, peraí, eu tenho uma ferramenta nova, deixa eu aproveitar, o que é? Então, uma por uma. Personalização. Como é? Eu tinha avaliação, tinha desempenho, tinha relatórios, tinha medida de presença, tudo que era justo era genérico. Eu tinha uma coisa genérica, um plano de aula genérico, um acompanhamento genérico, o máximo que eu podia fazer era um outro ajuste se a classe não estivesse acompanhando muito bem. Como que ficou? Agora eu identifico as prioridades e avalio cada aluno individualmente em tempo real. Quer dizer, então agora não só eu como aluno, sabe como ele está indo a cada instante. Essa coisa mais louca, que era aquela coisa bizarra chamada prova. Você estava tudo bem, aí você teve uma, sei lá, dor de cabeça no dia da prova. Ou chegou atrasado, brigou com o namorado, qualquer outra coisa, no dia da prova, e a prova, que era uma coisa tópica, que nem a medida de colesterol, ferrava completamente toda a sua base. Ou você pegou uma prova fácil, uma prova difícil, até hoje eu sou obrigado a conviver com gente, sei lá, na escola politécnica, que o aluno encontra que, sei lá, a média da classe é meio. Falei, gente, se a média da classe é meio, só tem uma conclusão para tirar, é professor de merda. Não, o cara está todo orgulhoso, a minha matéria é difícil, a média da classe. A média da classe meio é professor de merda, mas a média da classe 9,5 também é um professor de merda. Quer dizer, então, a hora que cada um identifica, o que eu tiro disso? Eu tiro precisão. E precisão é muito legal. Porque agora eu tenho na minha mão uma ferramenta de precisão, uma pinça, em que eu consigo identificar como está indo cada conteúdo e como consigo mudar cada conteúdo. Então, personalização de conteúdo e personalização de avaliação quer dizer uma coisa mais precisa. E uma coisa aconteceu, principalmente no meu curso, eu tenho 3 matérias que eu estou lá na ECA, mas uma delas, quando peguei, eu não queria pegar, porque eu nunca tinha agido profissionalmente na área, que era a matéria de fotografia. E daí eu fui estudar, então, montei o programa, e todos os anos, informalmente, eu ia fazendo um fine-tuning com os alunos, até que agora um aluno chegou assim, pô, professor, sua matéria está muito boa, minha resposta para ele, claro, foi brincando, a minha resposta para ele, claro. Pô, professor, como assim? Eu falei, não, claro que a matéria está boa. Sabe por que ela está boa? Porque todo ano vocês mexem nela. E depois de 12 anos todo mundo mexendo nela, a gente tinha que ser muito incompetente, a matéria ser ruim. Pô, professor, mas eu queria elogiar. Não, eu sei, tá só te zoando. Agora, muito obrigado. Segundo ponto importante, manipulação de dados. Como é que era? Eu tinha número, cartaz, mapa e vídeo, é o famoso recurso. O cara tem recursos. Hoje eu tenho dado visual contextual e interativo. Quer dizer, eu consigo saber o que é relevante para o ambiente do cara.
Eu preciso saber o que é relevante para o ambiente do cara, não que, sei lá, o cara mora no Ceará ou o cara mora no Rio Grande do Sul, não é isso. É o que é relevante para o ambiente do cara, e quantos anos ele tem? Qual o mundo que ele vive? Está todo mundo falando em fake news, o que raios é fake news? Está todo mundo falando em bullying, o que raio é bullying? Quer dizer, na verdade, eu vou emendar o conteúdo que era fixo no ambiente contextual do cara. Eu vou trazer a dúvida do indivíduo ali. E a hora que eu faço isso, eu tenho o quê? Significado maior e acessibilidade maior. A gente sabe muito bem, né? Desde o tio Paulo Freire falava isso. Eu sou a 4ª geração de professor na família, então eu ouço isso desde sempre, que você só consegue ensinar algo efetivo se há significado. Se o cara consegue entender, ok, apliquei. Senão o que você aprende é hidrogênio, lítio, sódio, potássio, lítio, césio, frâncio. Coisa que eu decorei, como alguns de vocês decoraram, a única coisa é que vocês conseguiram colocar coisa mais interessante, tipo, sei lá, fotografia na cabeça. E eu continuei com esta merda na cabeça. E eu usei lá, né? Hélio, argônio, criptônio, xanônio, radônio. Por que serve saber 2 colunas da tabela periódica? Nada. Porque não há significado. Então, a hora que eu tenho o dado manipulado e misturado com o dado contextual, eu tenho significado. E significado, em termos de aprendizado, é fenomenal. Próxima coisa. Resultado e avaliação. Né? Então, eu só sabia a avaliação depois que o professor corrigiu, e eu fazia a avaliação através de pacote de plano de teste, resultado e ajuste. Vamos dizer, um bom professor, o que ele fazia? Ele ajustava um pouquinho a matéria para ficar adequada. Hoje, como é? O dado é instantâneo sobre as conexões e as atividades. Cria uma revisão instantânea do currículo. Então, não é que... Imagina, olha que coisa bizarra, isso acontece na USP hoje, né? Existe uma coisa lá, uma estrutura que o sistema chama Júpiter, e os alunos chamam ele carinhosamente de Lúcifer, e você manda o seu programa para lá. Na verdade, assim, olha que coisa super contemporânea, né? Você pega e manda o seu currículo por e-mail para a secretaria, e a secretaria atualiza, e daria 3 anos para atualizar o Júpiter. E assim, eu que mudo meu programa todo ano, então o aluno olha e fala assim, ele tem um enorme snapshot de como era o mundo em 2015. Porque ele vai ver os 2018 e vai assim, queria meu programa de curso, professor, tranquilo, olha, é só você olhar no Júpiter em 2021, você vai ver o programa de curso. Então, o grande problema é que, quando eu tenho esse tipo de coisa, quer dizer, eu consigo gerar currículo automático, eu consigo saber, por exemplo, a métrica está me dizendo assim, olha, isso aqui não está funcionando. E aí você tira a conclusão de que isso aqui não está funcionando e é completamente irrelevante. Ou isso aqui não está funcionando e tem que funcionar, não tem que funcionar porque o Mac pede, não! Tem que funcionar porque o cara tem que saber isso, porque isso aqui é crucial, é pilar, é fundamental, e aí você mexe no currículo. Então é muito legal, porque quando você tem uma avaliação instantânea, você tem uma flexibilidade muito maior. E você pode chamar essa flexibilidade de custo, avaliação, ou qualquer coisa do gênero. Mas a ideia principal é que, a hora que eu tenho um monte de resultado, eu consigo ajustar o tempo todo. Senão eu tenho um monte de gráficos, eles são apaixonantes, eles ficam de outra coisa é a administração da classe. A administração da classe sempre foi uma coisa muito louca, né? Porque como é que você administra? Eu sempre acho que as pessoas, eu falo que para mim o melhor exemplo do que é social media no seu smartphone é imaginar você como professor substituto de um berçário, num dia quente, com mosquito. Então vamos lá, você é professor substituto, você não conhece as crianças. É de um berçário, então você não tem compromisso pedagógico. O dia está quente, então as moléculas estão em maior atividade. E tem mosquito. Aí você tem aquele monte de doente puxando você para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e você está lá. E é isso. Aí o cara começa. Como é que é? Quem nunca, né? Quem nunca não? Quem na última semana não recebeu uma mensagem no WhatsApp que foi para a pessoa errada? Por quê? Porque o cara estava tentando fazer 3 coisas ao mesmo tempo. E, dica, principalmente se as mulheres acreditam nessa bobagem, você não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Isso é impossível. A única diferença é que mulheres chaveiam mais rápido, homens são uma lerdeza para chavear, né? Então o cara está falando e escrevendo aí. Tudo bem, o homem só chaveia lerdamente. Agora, a mulher não faz as coisas no tempo, ela só chaveia muito rápido. E a prova disso é, não tentem, por favor, experimenta responder uma mensagem do WhatsApp descendo uma escada correndo. Não tentem. Isso é só um experimento teórico, não funciona. Mas assim, a ideia principal é,
Como é que eu administro a classe? Eu tentava minimizar a interação negativa, tentava ajustar aquele cara novo que entrava na classe 3 meses depois do começo, tentava criar regra e principalmente tinha um raio da expectativa. E é muito divertido, você vai, sei lá, às vezes até em escola infantil e tem lá, não, a gente rege essa escola segundo os princípios de Stephen Covey. Você fala, isso é nome, né? Covey. Começando com o pedagogo de Paulo Freire, você fala, não, é o careca que fez os 7 hábitos das pessoas. Nossa, que tipo de psicopata vai sair desse lugar? E a gente vê muito isso no ensino médio, né? O cara vai fazer a coisa segundo o padrão do Enem, ou segundo o padrão do vestibular. Quer dizer, qual é o raio da expectativa? Né? O que se espera dele? O que muda? Agora eu tenho uma análise e coordenação da interação social do aluno, ou seja, não é que você proíbe o aluno de entrar no Facebook, não, você leva a aula para dentro do Facebook e da social media. E com isso você consegue entender a dinâmica, você consegue entender qual aluno ali é a liderança, o formador de opinião, e você usa, né, uma equipe mental para pegar esse aluno para você. E a diferença é que você tem uma escala, curiosamente, você não tem que ficar desesperado tentando entender o que é cada aluno. Você tem lá um enorme lembrete do que é cada um, como é que cada um funciona. Conteúdo de integração. Como é que é? Conteúdo genérico, formatado para consumo universal. Clássico, livro. Ou apostila do sistema de ensino, que é clássico. Conteúdo genérico. Como é que ele muda? Adequação a interesse e aplicação prática, estimulando a curiosidade. Veja, isso aqui a resposta para isso aqui é muito simples. Isso aqui depende realmente do computador. Que é, o problema antigamente, você tinha pouco conteúdo. Você tinha pouco conteúdo, tanto que ele cabia num livro, você entregava ali. Quando você tem conteúdo digital, é mais ou menos como se você trocasse um livro por uma pessoa que entendesse muito e você colocasse essa pessoa na berlinda, numa roda viva, para ela responder várias perguntas. Então, a ideia principal, quando eu tenho um sistema de ensino que tem mais conteúdo do que cabe, o indivíduo vai selecionar aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apetece, e vai conseguir tirar um resultado muito melhor. Ou seja, em vez de ter um conteúdo genérico, que dá para tudo e te dá um monte de informação que não te presta para nada, você vai ter um conteúdo, como ele é muito grande, você é obrigado a selecionar. E essa seleção te ajuda a escolher melhor. O melhor exemplo que a gente tem aqui é o buffet por quilo. Você pode olhar lá o buffet por quilo, você vai pegando tudo, vai pegar um de cada, você já sabe o que vai acontecer, né? Você vai ter aquele baita prato de peão e vai jogar metade da comida fora, porque simplesmente você pegou coisa demais. Então, o que é desesperador quando você vê um buffet bom demais, é que você fala, tem muita coisa boa aqui. Que tipo de pecado eu consigo fazer? Eu não sei misturar sushi com carpaccio. E qual é o resultado disso? Eu tenho progresso, e principalmente essa palavrinha mágica aqui, né? Inteligência. Inteligência vem de inteligir, né? Ou seja, a capacidade de ler. Inteligência é a capacidade de interpretar o conteúdo, que é muito mais importante do que o conteúdo em si. E a gente sabe disso, gramática é o melhor exemplo disso. Um indivíduo que usa inteligentemente qualquer língua sabe que a gramática é como um poste de luz. Se você está sóbrio, ela serve de iluminação. Se você está bêbado, ela serve de apoio. Então, quando o cara começa a falar, não, isso aqui é um particípio perfeito, um aposto, o cara está usando de apoio, ele está bêbado. Outra coisa importante é o planejamento de aula, né? Como é que era o planejamento de aula? Eu fazia uma aula igual. Pouco importa tudo, pouco importa aluno, é a aula. Aqui é a aula. E aí você consegue imaginar como a profissão de professor, eu lembro que, comentando na família, né? Quando eu falei que queria ser professor, foi uma decepção geral. Tadinho, rapaz, é tão inteligente, a gente achou que ia virar alguma coisa assim, sei lá, publicitário e tal. Puta, cara, vai ser professor. Porque é extremamente frustrante, muitas vezes, quando você pega aquela velha ideia do ensino, em que você vai lá a mesma coisa, várias vezes, durante vários anos, para a mesma turma. Mais ou menos como, sei lá, se você é dono de floricultura, você pega a flor, poda, limpa, coloca no vaso, pega, limpa, coloca na panela, dá boa, vai embora. Quer dizer, você nunca chega a aproveitar a flor inteira. O que acontece agora? A hora que você integra tecnologia, cidadania, literacia e informação multidisciplinar, eu consigo de novo voltar para aquela questão da inteligência. Ou seja, eu estou te ensinando isso porque você vai usar aqui. Eu vou integrar o conteúdo que ele tem com o mundo em que ele vive. Que, para mim, de novo, o melhor exemplo disso, né? Aliás, o melhor exemplo negativo disso, e sempre me dá uma agonia quando eu vejo isso, é que, sei lá, a Rede Globo sempre mostra assim, agora levaram a orquestra na favela.
Isso não vai dar merda, né? E vai, né? Que é aquele dia quente, aquele monte de gente de fraque, com aqueles instrumentos que o menino nunca viu antes, tocando um som que ele nunca viu antes, o moleque ali olhando com aquela cara que ele tá vendo ali. Aí o cara da televisão pergunta, o que você achou? Pô, eu digo que é muito bonito, eu sou um baita ignorante, né? Então, bonito. Pá, fechou todo mundo feliz, não aconteceu nada ali. Por quê? É uma experiência completamente desintegrada da realidade. Agora, se o cara pega e mistura, como eu vi uma vez alguém fazer, Mozart com uma escola de samba, aí sim você conseguiu integrar um mundo com o outro e você conseguiu gerar algo. Outro exemplo super agradável, tarefa de casa. Por incrível que pareça, meus alunos adoram fazer tarefa de casa. Por quê? Porque ela não é nada disso, ela não é genérica, maçante e principalmente fácil de copiar. É ridículo isso, né? Porque o nego fala que a prisão é a escola do crime. Bom, escola do crime mesmo é tarefa de casa. Né? Porque ela é tão inútil, ela é tão besta, ela tão não presta para absolutamente nada, que o que vai acontecer? Vai acontecer que no final do semestre você aprendeu a pular. Porque como não presta para absolutamente nada, e alguém já fez, eu posso jogar bola ou fazer essa porcaria, eu vou fazer essa porcaria. Agora eu vou dar um exemplo do que eu estou fazendo com meus alunos também. Não é nível superior e tal, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Um curso de fotografia. A tarefa de casa podia ser uma coisa completamente maçante. Vamos tirar uma fotografia, que já não é tão maçante assim. Mas a minha tarefa escrita para eles podia também ser analise a obra de Henrique Matilda. Que vai gerar papel e vai para o lixo. Basicamente, o destino de qualquer tarefa de casa é o lixo. Porque você vai juntar, e aí todo mundo foi embora para o lixo. Então, o que a gente faz? O que eu fiz ali? A pergunta era muito simples. Cada ano tem uma pergunta diferente. A pergunta desse ano é: como Rembrandt melhora o seu Instagram? Como Rembrandt melhora o seu Instagram? E aí troca o pintor ali. Pode ser Goya, pode ser Munch, pode ser Caravaggio, pode ser Botticelli, pode ser Giotto, pode ser o que for. Pode ser Leonardo, pode ser Gomes. O cara fala: uau! Onde tem essa resposta no Google? Não tem! Ou numa side note, se fudeu! Aí o que vai acontecer? O que muda com isso? Muda que agora eu tenho um fluxo de trabalho personalizado baseado no interesse tópico e de interesse do aluno. Por quê? Porque o cara vai instagramar melhor o que ele conhece o raio da obra de um cara chamado Toulouse Lautrec que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Ótimo! E o primeiro cara que me chegasse dizendo que Van Gogh é impressionista, toma um tapa na orelha. Me para, não quero saber meu nome técnico, não quero saber em que ano o cara nasceu, eu quero saber o seguinte: olha esse cara, o que ele é. E aí vocês imaginam a alegria do aluno de fotografia quando você mostra para ele que Van Gogh é um cara que fotografa em longo tempo de exposição e as fotos dele são borradas. Que Munch é um cara que fotografa com foco estreito, então parte da imagem está em foco, parte da imagem está borrada. Que Rembrandt é um cara que desenha maravilhosamente bem, mas a luz dele é super plana e é super fácil de determinar. E daí o cara fala: uau, estou começando a entender como isso se aplica no meu mundo. Porque arte é uma das coisas mais chatas do mundo. Então a diferença disso é que me dá autenticidade. Eu tenho um porquê trabalhar. As pessoas gostam de trabalhar. Pode ver, tem gente que coleciona capa de álbum, tem gente que reforma Galaxy. Quer dizer, trabalho inútil tem de monte. Por que as pessoas fazem esses trabalhos inúteis? Porque elas têm algum valor. Então você precisa colocar esse valor na lição de casa. Conhecimento do aluno. Como é que era? Eu fazia, eu recebi um relatório. Conhecimento do aluno é aquilo que eu falei, né? Não é o que o aluno conhece, é o que eu conheço dele. É que eu não achei um termo melhor para dizer isso. Então, como é que era? Eu recebi um relatório ou eu via que aquele cara lá na encrenca. Como que eu vejo hoje? Hoje eu conheço a ação social que escolhe colocar o potencial. Basicamente é o seguinte: você olha a mídia social do cara, e ao olhar a mídia social do cara, você sabe, primeiro, se o cara é encrenca, que tipo de encrenca ele é? Ou o cara é criativo, que você não consegue focar, ou o cara é reaça, mesmo tendo 13 anos de idade. Quer dizer, qual é o mundo dele? E a gente sabe muito bem o tipo de leitura que dá para fazer num ambiente desses. E o tipo de aplicação que dá para fazer a hora que você tem essa leitura. Então, como é que eu conheço esse cara e o que eu tiro dele? Resultado disso, a afinidade. Eu passo a ter uma relação de afinidade muito maior com o aluno. Por quê? Porque agora eu sei quem ele é. E ele já está fazendo isso. Ele, antes de ter aula com você, foi checar você. E aí o moleque se ferra, né? Ele vai procurar meu perfil em mídia social e não tem. Não, você vai ter que confiar no boca a boca, velho. Porque o que eu fiz ontem à tarde, depois do jantar, não é do interesse de ninguém. Então eu não publiquei no social media.
Ah, mas que merda. Ainda bem que meu aluno é que nem eu, senão seria chateio. Então, sala de aula, né? Como é que era? Sala de aula era só na escola, era estéril e era artificial. Gente, a gente pode falar o que quiser da sala de aula, mas ela é estéril e ela é artificial. Você pega um moleque que tem uma vida, você coloca esse moleque dentro de um cubículo como este, estéril e artificial. Você vai criar alguma coisa dela, mas o ambiente em si não diz nada. O que eu faço? A partir do instante em que o cara não leva o celular dele para todo canto, então o que eu vou fazer? Eu vou enfiar a sala de aula no celular dele. E daí a sala de aula, eu não arranquei o cara do contexto e trouxe. Não, eu levei a sala de aula para o contexto dele. E aí ele consegue misturar o mundo dele, a fotografia que ele tira, o conteúdo que ele vê, a música que ele ouve, com o material que ele está vendo. Ou seja, simplesmente em vez de arrancar o moleque e trazer o moleque à força para a sala de aula, eu levo a sala de aula até ele. E a diferença disso é que dá um significado muito maior para a aula. Olha lá, ela curtiu. Ela curtiu e acabou de ganhar uma sala de aula ali. Então, outra coisa engraçada, porque isso é uma coisa que mata de medo todo mundo que mexe com qualquer recurso técnico que não conhece, recurso técnico dá problema técnico. Aliás, agora aqui, queria agradecer muito, assim, muito a personalidade de um cara chamado Humberto, que como todos os caras de técnica é invisível, mas o cara aqui, essa máquina deu todos os erros possíveis e imagináveis para instalar, e ele estava lá. Zen, assim, o cara deve ser um mestre tantra, né? Porque assim, e assim, é ótimo, porque hoje em dia o que você faz? Você dá um problema técnico, você dá chilique. O problema técnico de informática. Posso ver sem isso. Porque todo mundo é minucioso, né? A máquina deu um pau, essas porcarias de tecnologia não funcionam, pega a luz, ai que delícia. Agora eu tô aqui mexendo. E eu vou dar uma anedota super simples que acontece em casa. Eu tenho aquele aspiradorzinho robô, o Roomba, uma bolinha, você liga, vai lá, né? E deu um filho pequeno, moleque olhando lá, falando, nossa, olha que legal, né? Tá lá olhando e seguindo, e a faxineira olhou, falando, fez aquele comentário besta e genérico, que obviamente um cara chato que nenhum não deixa passar, né? Fala, olha que legal. Claro, essa nova geração já sai adaptada para a tecnologia. Não. Explicar uma coisa para você que é super simples. Tecnologia é tudo aquilo que nasceu depois que... tudo aquilo que surge depois que você nasceu. Você, por exemplo, está segurando um cabide de plástico. E você não olha e fala, olha, alguém transformou petróleo nisso. Que antigamente um arame torcido ou um pedaço de madeira. Não, é um cabide e boa. Pois é, pro Felipe que tem 2 anos de idade, 1 ano e meio, ele olha para aquilo e fala assim, beleza, é assim que se limpa o chão. E ponto, não é tecnologia, como o mundo é. Então o que acontecia? Antigamente, você ainda pensa naquela coisa de tecnologia, uma coisa que surgiu depois que você nasceu. Hoje, o menino pensa de um jeito diferente. Tá? Se o problema é de todos, a solução também vem de todos. E às vezes o problema não é nem... Às vezes é o problema físico. Olha, estamos sem energia, estamos sem internet. Então, ok, então vamos achar uma solução para isso. Às vezes o problema é um problema de software, que também é muito comum. Olha, o software não atende isso, não atende aquilo. Ou eu queria colocar este conteúdo aqui dentro. E a solução é de todo mundo. Então não há nada de errado de um aluno te ensinar a usar uma solução técnica. Por quê? Porque ele se torna parte da solução. E não simplesmente um espectador passivo, barrigudo, esperando a coisa acontecer. Então, a hora que eu tenho propriedade, eu tenho envolvimento. E esse envolvimento é super, super rico. Sabe, é muito engraçado isso. Pensa, você depende de um recurso de internet, deu pau na internet, você... Para! Você chega para os alunos e fala assim, olha, então, tivemos um problema com a internet. O que nós podemos fazer? E tenho certeza que vão vir ideias incríveis. Privacidade e bullying. Por que é importante? Por que eu fico furioso quando eu ouço um imbecil falando, bullying? Veja, bullying era um mundo muito controlado. Ele acontecia dentro da sala de aula. Um moleque sofria qualquer espécie de bullying, e veja, eu tenho 1,62 m, sou filho do professor. Você imagina, quase um sonho, imagina. Agora, o que acontecia? Você está dentro da sala de aula, é uma merda, né? Um pátio da escola é uma merda, agora você sai de lá e existe vida. Por quê? Porque simplesmente os valentões, etc., saem do ambiente e você está ou junto com os outros esquisitos que são da sua turma, ou você vai para o clube, ou você vai para a escola, vai para a família, vai para qualquer lugar. Hoje, a interação é onipresente. A máquina é onisciente. Então, sim, eu preciso de cuidado. E sim, eu preciso interagir. Por quê? Porque é muito perigoso. É só você imaginar alguém
que te oprime 24/7. Porque essa pessoa não é que ela vai te oprimir na sala de aula. Ela vai te oprimir, você acorda e ela te oprimiu enquanto você dormia. E ela já estragou o seu dia. E você vai tomar café e ela já está oprimindo você. E qualquer comentário que você fizer a caminho da escola, ela vai te oprimir. E ela tem um objetivo na vida que é oprimi-lo. E você fala assim, ok, então qual é a diferença? A diferença é que eu tenho onipresença. E nem tudo é bom. Se eu tenho onipresença, então sim, eu preciso tomar cuidado com privacidade, e sim, eu preciso tomar cuidado com bullying. Mas se você voltar para a tela anterior, que o problema técnico é a propriedade de todos, você vai chegar aqui a ideia que bullying e privacidade também são problema de todos. Então, a hora que você descobre uma coisa dessas, uma agressão leve, expõe essa agressão leve e usa essa agressão leve como uma experiência didática, você cria uma transformação que ajuda a própria conveniência a acabar com isso. Porque até hoje eu não conheci nenhuma história de bullying que aconteça sozinho. Tá? Normalmente o que acontece é o bullying é aquele cara mais corajoso que faz, mas ele tem sempre aquela corja, aquele grupo de apoio que apoia. Se você remover a corda, você removeu o cara. Não tem graça nenhuma uma piada que ninguém ri. Crowdsourcing. Crowdsourcing é aquela palavra bacana, né? Todo mundo vai fazer conteúdo. Mas, veja, olha como era besta o mundo. Isso é uma coisa muito engraçada, porque aqui é quase um momento de autocrítica. É aquele momento que a gente fala, cara, é lógico que minha aula podia ser muito melhor. Pra não dizer, é uma merda. É lógico, você olha pra trás e fala assim, cara, é lógico que minha aula era uma merda, né? Por quê? Porque eu fazia tudo. E aí tinha um bando de moleque que sentava lá e consumia. Só que eu, que tenho uma vida super ocupada, que tem que virar um monte de outras aulas, tem que ver um monte de outras coisas, tenho que gerar todo o conteúdo para aquele moleque que não faz mais nada da vida, a não ser consumir o meu conteúdo. Velho, claro que não vai dar certo. É uma dinâmica completamente surreal. Como é que muda? A hora que todo mundo gera e todo mundo consome conteúdo, você pode reclamar de um conteúdo que o aluno fez. Um aluno melhora o conteúdo que outro aluno fez. E todo mundo junto gera um conteúdo melhor. É muito melhor. Vamos imaginar que você tem uma classe de 40 alunos. A hora que você tem 41 produtores de conteúdo, e sei lá, 20% deles, então 8 não fazem nada. Primeiro que os outros 32, os outros 33 vão empurrar. Esses 8 vão fazer alguma coisa. E todo mundo vai aprender muito mais. E a aula volta a ser uma coisa muito legal e não uma coisa exaustiva. Então qual é o resultado disso? Participação. Porque como é que eu vou participar se eu gero todo o conteúdo e obrigo um cara cheio de hormônio, vamos pegar um adolescente, obrigo um cara cheio de hormônio que não dormiu direito a ficar sentado ali, ouvindo um monte de coisa que eu fiz 8 anos atrás e nem percebi que o tempo passou. O que nos leva ao próximo tópico. A autocrítica e a autoavaliação, mas não é nem medida de colesterol. Né? Você faz quando você quer. Né? É genérico. É muito louco, né? Porque aqui, aqui foi uma palavra que eu tive problema, porque é formal e informal ao mesmo tempo. Informal por quê? Porque você não tem uma estrutura de medição. E é formal porque a medida de autoavaliação normalmente é um formulário que você vai preencher. Isso leva a uma coisa que é imprecisa e é pouco importante. Quantas vezes uma avaliação que você fez, principalmente da turma, levou a algum resultado específico? Ou uma autoavaliação do aluno levou a um resultado específico? O que muda disso? A hora que você tem avaliação constante, avaliação dentro de contexto, e avaliação dentro de um monte de outras métricas, você passa a ter uma avaliação muito mais relevante e muito mais precisa. Então, veja, autoavaliação é uma coisa que todo mundo odeia. A não ser que seja autoavaliação de, olha, isso aqui te ajudou a entender a música? Sim, não, ok. É só você pensar que o Facebook está fazendo autoavaliação por você a cada like, a cada view, a cada share que você faz de cada conteúdo. E o resultado, ele conhece horrores de você. Agora, imagina que você usa essa técnica para entender melhor o seu aluno, você vai conseguir tirar um resultado muito melhor. Filtros. Né? Como é que era? Tinha aula genérica. Hoje, o que eu tenho? Eu tenho tema e exercício personalizado. Para cada aluno tem um exercício. De novo, é o seguinte. Você não tem 2 exercícios, tem 70 exercícios, o cara pega 2. O que vai acontecer? Eu vou pegar um exercício do meu interesse, do meu conhecimento e do meu equipamento técnico. Vou pegar um exemplo muito simples. Microsoft Word. Você pode ir lá para escrever qualquer coisa, né? Você pode escrever uma receita de bolo, você pode fazer uma tabela, você pode fazer um poema, você pode fazer o que bem quiser. Então, a hora que eu levo para o cara a ideia de faça um vídeo, faça uma música, faça um podcast, faça alguma coisa, eu gero para ele o conteúdo disso. E qual a diferença disso? Foco. Então, ligo já para o final. Próximo.
Criatividade é abstração. Criatividade, eu sempre uso esse exemplo, um exemplo muito simples e divertido, que era a ideia assim. Se você está dando uma aula de matemática e você está lá distraído no canto fazendo um desenho, você está numa bronca. Mas não ia ser hilário, imagina você tem uma aula de desenho e o cara está distraído no canto fazendo a equação de segundo grau. Por que isso não acontece? Porque a matemática é ensinada de um jeito que o cara não sente vontade, né, de fazer uma igual B2 menos 4AC, para parar, não, desenho, não era. Então quer dizer, criatividade era acessória, fica ligada à área específica. Ou criatividade você está numa área bem específica, criatividade não é um assunto para medir. E aí é uma coisa muito louca, porque criatividade hoje é uma das coisas que mais valorizam, e você percebe que um erro clássico da criatividade com o mundo real, é que a escola ainda está muito presa na ideia do certo e do errado. Agora imagina o seguinte, você conhece qual é o omelete de certo? Você dormiu certo essa noite? Foi bom para você, meu bem? Foi certo. Só tem uma experiência pior do que essa, você perguntar, foi bom para você, meu bem? Foi didático. O que muda aqui? Muda aqui que não existe mais certo e errado, porque certo e errado é uma coisa que quase só existe na escola. O que existe, a maior das vezes, é solução mais adequada, solução criativa nunca testada. Isso acontece em quase todas as coisas. Então, qual é a diferença? Eu mudo a percepção do mundo, e com essa percepção do mundo, eu aumento a criatividade como elemento central, o core da formação do professor. A formação do professor, como é que ela é? Fixa. O cara aprendeu matemática. Matemática de ensino médio. Pam, acabou. Técnica, especialista, restrita e imutável. O cara aprendeu física, vai mudar. Aprendeu inglês, esquece. E o que acontece hoje? Lifelong learning, não vou falar por aí em algum lugar, né? Formação contínua e aprendizado coletivo. Aluno aprende junto com o professor. Isso é a coisa mais legal que tem. Porque daí sim a profissão de professor se torna fascinante. Porque você só não é um mero papagaio que está há 20 anos repetindo o mesmo conteúdo. Não, você é um cara que está na sala de aula aprendendo coisas legais com caras muito mais novos que você, que tem um conhecimento específico todos os dias. Pô, é sensacional, aí você vai querer ir para a sala de aula. Então a diferença é te dar uma preparação muito maior. É você chegar para o aluno e falar assim, olha, eu não entendo dessa tecnologia, me explica. O que é Tinder? O que é Instagram? O que é cada uma dessas coisas? E ele vai trazer isso para você. E de repente você pode pedir para ele, olha, no seminário, explica para mim em inglês o que é Tinder e por que Tinder é legal para você pegar alguém. Acabou o problema, meu velho. Você vai ter alunos de 17 anos se matando com você trabalhando em inglês. Enfim, quando a gente fala em conteúdo inteligente, principalmente a ideia de cidade inteligente, eu gosto muito da frase de um canadense, 92, que ele fala da ideia do tecnopólio. Né? E a gente fala cidade inteligente, seria uma tecnopolis. Né? O que é isso? Tecnopólio é uma cidade, é uma sociedade que é tecnologia divina. Então a cultura procura autorização na tecnologia, encontra satisfação na tecnologia e recebe suas ordens na tecnologia. Vou dar um exemplo muito simples do que é um tecnopólio. Né? A principal diferença entre um livro do Drummond e um sapato Cristiano Botan, ou de um símbolo religioso e um iPhone, é que a primeira categoria é ponto de partida para reflexão. Então você olha para um livro de filosofia, a sua reflexão começa a partir daí. Você olha para um sapato Cristiano Botan, a sua reflexão acaba nele. Você entender de Ferrari só te leva a entender mais de Ferrari. E não te leva a entender melhor o mundo, porque você só entende muito bem de Ferrari. Então, a ideia do tecnopólio é a ideia em que a tecnologia deixa de ser meio e passa a ser objeto. A tecnologia deixa de ser o ponto de partida para a reflexão e passa a ser o ponto de chegada da reflexão. E é isso. E a maior parte das vezes dos conteúdos que são vendidos para você é que a tecnologia é a solução. Ou melhor, a tecnologia é a resposta. Eu nem sei que pergunta eu tinha feito. Então, TI não é central. A ideia de um centro de controle é uma visão completamente ultrapassada. Né? A IBM e a Prefeitura do Rio gastaram uma fortuna fazendo um centro de controle, sendo que o melhor centro de controle é você deixar cada cidadão entender o que está acontecendo. Computação é antropocêntrica. Não tem conversa. Você pode falar o que você quiser. Você só tem computação como ela é hoje porque você tem as pessoas como elas são hoje. Fake news
E a polarização toda acontece porque o Facebook é uma empresa que vive de entretenimento. E o único jeito de eu entreter você por horas e horas e horas a fio é mimá-lo. A hora que eu mimo uma quantidade enorme da população com um pouco conhecimento, o que eu gero? Eu gero polarização. Tá? Do mesmo jeito que eu gero polarização numa briga de torcidas de futebol. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que a ideia de inteligente, de digital, de interativo, etc., não é passivo. Que o governo não pode terceirizar a gestão, o cidadão não pode ficar à mercê da estrutura. Mas, acima de tudo, que não adianta. Antitec não é a resposta. O avião caía e a gente não parou de andar de avião, a gente passou a ter avião melhor. Uma ida ao dentista podia te matar e a gente não parou de ter dentista, a gente passou a ter equipamentos melhores de odontologia. Mídia social tem um grande poder cumulativo. E para mim o melhor exemplo de mídia social, eu fico impressionado que ninguém quase nunca fala dele, eu adoro falar de Facebook, YouTube, etc. Mas Minecraft é lindo. Minecraft é lindo, por quê? Porque você tem crianças ali inventando coisas. Uma das melhores ideias que eu vi foi uma criança que inventou um hospital em que o doente flutua. Porque daí você pode consertar o doente por cima ou por baixo e não fica apoiado numa cama. Uau! Uau! Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver uma cultura de prototipação. As pessoas precisam aprender a prototipar, precisam entender assim, olha, o que eu posso pegar da máquina e criar um protótipo. O protótipo não é um aplicativo, o protótipo não é um empreendedorismo. Não, o protótipo é, olha, como é que eu posso usar a tecnologia do GPS e mudar a rota do ônibus que leva para casa? Como é que eu posso usar a câmera do meu celular e o Facebook para mostrar regiões que são perigosas, que são escuras e que tem muito assalto? Como é que eu posso usar a tecnologia na sala de aula, já que todos os seus alunos têm supercomputadores com câmera, para criar uma aula legal? É isso que torna o ensino bacana. Todo o resto é espelhinho para índio. É isso, gente. Muito obrigado. Tem que escutar, né? Agora vocês têm que sair. Agora você pode ir para trás. Esse seria rápido, né? É legal, porque agora vocês vão para trás, mas vocês não aqui, mas você vai pegar aquela